algumas pessoas que olhem para esse título que eu coloquei nessa noite, talvez não entendam muito o que queira dizer, mas eu acredito que até o final da pregação nós vamos entender o que estou querendo falar à igreja. O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração. Eu, alguns domingos atrás, estive falando sobre a questão de que Jesus é aquele que se manifesta no caminho de Emaús, e Ele está quando a noite anoitece, quando a noite chega, perdão, o dia vai findando, e falamos muito sobre a pluralidade que a igreja deve ter, e como nós precisamos cuidar isso como cristãos, para não virar clubinho, tá? Então, nós precisamos ter isso muito forte. Há alguns anos, nós decidimos, como pastores e como cristãos que frequentam essa igreja, sair de algumas questões, caminhar outros caminhos, em outras direções. O Senhor foi nos guiando e nós fomos indo por onde o Espírito nos guiava e fomos indo como Ele nos mostrava para a gente seguir caminhando e crescendo no caminho, que esse é o nosso alvo, né? Crescimento, enquanto estamos aqui nessa terra, neste plano, digamos assim. Então, quando eu me lembro que algumas semanas atrás, já alguns anos atrás, um pregador bem conhecido do nosso país, ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso gerou, eu não vou nem falar tudo o que gerou, porque foi uma polêmica. Tanto os cristãos quanto os não cristãos, até quem não sabia nada de Bíblia, se achou no direito de dizer e se manifestar. E então eu fui lá ouvir, porque me interessei por que a gente não pode tirar, a gente tem que aprender isso como ser humano. Nós não podemos tirar o que uma pessoa fala, tirar as suas palavras de um contexto. Nós precisamos ouvir tudo o que a pessoa falou para dizer, né? É aí que se criam as fake news, né? A gente tira do contexto uma frase e joga como está, então cada um interpreta como quer. Mas ele explicou que ele estava dizendo que a Bíblia, se não é olhada e lida a partir de uma visão sábia e atual, na nossa cultura, dentro daquilo que nós temos evoluído como seres humanos também, que se nós não olhamos a Bíblia desde esse ângulo, ela pode se tornar uma arma letal, ela pode se tornar uma arma mortífera, porque eu vou pegar coisas da Bíblia, contextos, versículos soltos, eu vou pegar situações soltas da Bíblia, eu vou usá-las conforme eu acho melhor usar, e eu vou dar para isso 1000 interpretações. E por isso tem tanta confusão hoje em dia dentro da igreja. Porque eu ali encontrarei muitas passagens que legitimam muitas questões absurdas. Eu tenho contexto, eu tenho passagens que vão me autorizar a fazer absurdos. Por exemplo, a poligamia. Vocês sabem o que é poligamia? Sim, né? Todo mundo sabe. É quando o homem tem muitas mulheres. Isso, na época do Antigo Testamento e dos patriarcas, era altamente tolerado, era normal, era comum um homem ter. Olhem para Salomão, olhem para Davi, né? Diz que nenhum dos reis teve tantas mulheres nos seus haréns. Salomão, então, nem se fala, né? Porque isso era tolerável, e eles não deixaram de ser homens de Deus por isso. Vocês entendem o que está falando? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ele tinha mais milhares de mulheres no seu harém. Ele não tinha uma só. Então, nós vamos olhando para a palavra, tem outras coisas. Tem a circuncisão, cortar o prepúcio dos homens, dos varões quando nasciam, dos meninos quando nasciam. Eu vou me agarrar nisso e dizer que todo mundo tem que cortar o prepúcio. Se preparem, meninos, aí, porque, né? Quer dizer que hoje a gente chama de, acho que algo parecido, operação de fimose, né? Então, nós vamos olhando para a Bíblia, tem infanticídio. Se matavam as crianças em meio a uma guerra sem nenhuma piedade. Olhamos também a reparação do estupro, é uma coisa bem que te arrepia, porque o que o Antigo Testamento fala sobre quando uma mulher era estuprada, era que o que tinha que ser feito é trazer o estuprador,
Agora, se imagina a mulher nesse contexto. Tu foi estuprada por uma pessoa que tu não queria. E teu estuprador tinha que ser trazido na tua presença e ele tinha que casar contigo. Esse era o reparo que ele tinha que fazer. Tu não acha absurdo isso aí? Quer dizer, além de tu odiar o que a pessoa fez contigo, tu vai ter que casar com ela e viver para o resto da vida. Está lá no Antigo Testamento, vai ler. Era isso que eram as leis. E aqui tem outras milhares de leis, centenas de leis que eu tirei algumas para a gente ter uma ideia como a Bíblia precisa ser atualizada. Eu não posso tirar coisas de lá do Antigo Testamento e dizer isto, gente, vamos fazer, porque a Bíblia fala que nós temos que fazer, que matar as crianças. Infanticídio, mas está lá na Bíblia, pastora. Então, nós vemos muita coisa que esse irmão, esse pastor, o qual eu admiro muito, ele falava isso. Assim como isso, nós precisamos seguir interpretando e atualizando a Bíblia. Porque senão eu vou legitimar um monte de absurdos. Eu vou terminar dizendo em nome de Deus, eu vou terminar fazendo coisas horrorosas. E dizer que está tudo bem porque está na Bíblia. Então, entende quando eu digo que a Bíblia pode se tornar uma arma? Todo mundo entendeu isso? Amém? Então, do mesmo jeito que alguém, em alguma época da história da igreja, teve a lucidez de interpretar que as mulheres podiam, por exemplo, cortar o cabelo. Quantas mulheres aí com cabelinho curto que nem eu, assim? Bom, pensa que alguns centenas de anos, milhares de anos atrás, as mulheres não podiam cortar o cabelo. Não deviam. E está ali na Bíblia, já leram isso? Sim, né? Algumas irmãs até já foram acusadas aqui por cortarem os cabelos. Do mesmo jeito que usar calças, as mulheres não podiam. Quando eu cheguei nessa igreja, eu sempre conto que as mulheres não podiam subir aqui ao altar de calças. Elas tinham que subir de saia. Hoje eu estou de saia, mas eu uso porque gosto, não porque sou obrigada a usá-la para subir aqui, tanto faz. E nós vamos vendo que líderes divorciados não podiam também ser nomeados líderes, porque o divórcio era proibido. Então nós vamos vendo que muitas pessoas na história da igreja, por que eu estou falando tudo isso? Pode parecer um pouco chato no início, porque eu quero chegar lá. Quer dizer, se Deus não tivesse levantado homens e mulheres no meio da história da igreja que atualizassem a Bíblia, nós teríamos chegado aqui, gente, uns bichinhos do mato, as pessoas nos olhando como seres estranhos e loucos, e até alguns de nós presos, porque as leis não amparam uma série de coisas. Então, a Bíblia foi atualizada muitas vezes durante a história. E queridos, precisamos... E é necessário a gente continuar com esse olhar para as questões presentes. Porque a coisa não para lá atrás, ela continua. Nós precisamos seguir atualizando a Bíblia. Nós precisamos seguir olhando para ela e olhando como nós evoluímos como igreja e como seres humanos e dar outro olhar às questões. Temos problemas evidentes, porque temos optado por ignorar. Isso pode, às vezes, nos levar décadas. Nós precisamos, às vezes, podemos levar 20, 30, 40 anos sobre questões que poderiam já ser resolvidas e a gente não consegue resolver como igreja. Então, precisamos, em todos os tempos, avaliar o verdadeiro evangelho. E a versão evangélica do genuíno evangelho, porque nós temos o verdadeiro evangelho, nós temos uma versão evangélica do verdadeiro evangelho, através das lentes religiosas, porque a maioria das questões são por pessoas que têm lentes, óculos religiosos, e só olham através dessas lentes. Então, Deus tem toda a boa vontade, eu acredito nisso nessa noite, que Deus tem toda a boa vontade de nos tirar essas lentes, para que a gente comece a perceber algumas ignorâncias nas quais a gente construiu a nossa fé. Falo isso com todo o temor no meu coração, porque eu precisei reconstruir a minha fé dezenas de vezes em todos esses anos que estou no Evangelho. Que estou vivendo o cristianismo, que estou vivendo um compromisso com Cristo. E eu quero que a gente leia Efésios 4:1, que é o texto por onde nós vamos começar nessa noite. Efésios 4, capítulo 4, versículo 1. E nós já temos ele ali, nós precisamos buscar, é só olhar a tela ali. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, Paulo falando aos Efésios, como prisioneiro no Senhor. Puxa vida.
como prisioneiro no Senhor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? E ainda diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paz, diga. Vínculo da paz. Então diga para o seu irmão, não gosto de dizer para o seu irmão, mas essa noite eu vou querer que vocês falem para quem está do seu lado. Pelo vínculo da paz. Hoje no grupo de louvor, alguns estamos de branco porque nós fizemos questão de simbolizar o que nosso país precisa a partir de hoje. Nosso país precisa de um vínculo de paz. Nosso país precisa de um vínculo de paz. Que nós possamos estar prontos para levantar esta bandeira branca, que é a única que nos representa, amados. Amém? Então, amados, em nada estas palavras, o que é o Evangelho? Olha o que Paulo diz ali bem claro. Que vivam de forma digna da vocação que receberam. E nada estas palavras têm a ver com eventos de estrutura, como um prédio, não tem a ver com nada de eventos que nós fazemos aqui dentro, mas tem a ver com as nossas vidas. Uma vida digna, que é a primeira coisa que eu quero ressaltar nessa noite, uma vida digna, de acordo com a vocação que receberam. Eu resumiria o Evangelho a esses versículos. Eu resumiria a missão que Cristo deu a nós cristãos, nestes versículos. Vivam de maneira digna. Alguns de nós interpretam essa palavra como dignidade, como se a gente tivesse algum merecimento, né? Em receber a graça de Deus. Mas, na verdade, maneira digna quer dizer que eu vivo de uma forma coerente ao que o Evangelho me propõe, ao que Cristo propôs, de uma maneira que esteja em acordo com o que Deus quer quando nos chama. O nosso chamado é uma vida coerente, é uma vida plena. É um chamado para todos, queridos. É para todo mundo. E isso demanda uma responsabilidade individual. Amém? É uma responsabilidade que tenho eu como pastora, mas tem a Liliana como membro dessa igreja, tem o Marcinho como membro dessa igreja, tem a Yara, tem a Lucinha, todo mundo tem uma responsabilidade individual diante desta vida digna. E o meu chamado é igual a cada um de vocês. Ele não, nesse quesito, ele não difere em nada, absolutamente nada. Não é um título que me colocou nesse lugar. Não foi o título de pastora que me colocou neste lugar. Esse lugar é que enxergou em mim uma vida digna. Uma vida em coerência com aquilo que a palavra falava. Então fui reconhecida como pastora, coerente com a proposta de Deus para o meu chamado. Não é pelas músicas que eu ouço, amado. Não é por isso que eu sou pastora. Não é pelos louvores que eu executo no piano, nem o que eu ouço quando estou lá na minha casa. Não é pelas roupas que eu visto, que o meu chamado é de pastora. Não é pelos lugares que eu frequento, porque se fosse por isso eu estaria ralada. Porque alguns lugares que eu frequento, alguns diriam, meu Deus, uma pastora vai nesse lugar? Sério? Então não é por isso que eu estou aqui nessa noite. O meu chamado é individual. Eu tenho, às vezes, dificuldade de dizer que eu sou pastor em alguns lugares. E vou explicar por quê. Porque esse nome, hoje em dia, carrega em si infinidades de preconceitos que vocês não têm ideia. Vocês que não são pastores, às vezes não têm ideia. E carrega julgamentos que são completamente desnecessários para mim. São desnecessários eu ficar me expondo a julgamentos que em nada me acrescenta na vida, nem na minha vida, nem na vida das pessoas que me julgam. Agora, quem me conhece sabe que esse púlpito não é o que me define. Quem me conhece de perto sabe que a minha vida espiritual não se restringe a estar aqui pregando. Sou pastora quando me toca pastorear, certo?
Faço das vezes de pastora, quando preciso ouvir as pessoas, quando algum casal está com problema, quando alguma irmã precisa ser ouvida, quando eu e as minhas discípulas precisam orientação. Então, eu sou a pastora da igreja, mas eu também sou o que Deus me oportunizar fazer. Estou disponível ao que Deus me propõe. Então, às vezes eu me faço de pintora aqui dentro da igreja. Às vezes eu sou faxineira também. Às vezes o Márcio Kemmer vai me trucidar com isso, só com olhar. Mas às vezes eu dou uma de marceneira também. Né, Márcio? Então, às vezes eu sou professora e eu também sou eletricista, Márcio. Às vezes eu preciso que o Márcio me oriente pelo WhatsApp, onde eu emendo esse fio. E o Márcio, cuidado, isso pode acontecer, cuidado com esse fio. Porque às vezes eu não sei, mas eu vou tentando. Sou meio caruda. Às vezes sou artesã, às vezes sou cantora, outras vezes sou pianista, diretora, mas também sou palhaça. Algumas vezes. No sentido literal da palavra, gente, palhaça. Vocês vão entender o que eu estou falando. A minha primeira experiência como pastora, ou como mulher de pastor nesta igreja, foi como palhaça. Numa festa das crianças. Quantos que estavam e lembram disso? Acho que a maioria dos irmãos. Ah, ali tem a irmãzinha. Ali, é aquela das antigas. Não tinha palhaços. Não tinha palhaços para animar a festa das crianças. E eu disse, e ninguém. E os que podiam não queriam. Não, porque eu não sei, porque eu não sei. Não, gente, isso é fácil, vamos lá. Vamos se vestir de palhaço, criança. Tu tivesse de palhaço, eles já começam a rir quando te olham. É barbada, gente, vamos lá. Então, pensa assim, uma igreja pequena, que a nossa igreja era só ali, naquela metade para lá, mas estava cheio de criança, cheio. Pensa assim, deveria ter 100 crianças socadas num lugar só. E então nós fomos para fora com umas 2, 3 meninas e a gente se vestiu de palhaça e no meio da festa a gente entrou vestido de palhaço. E eu ali pulando, e quando eu olhei para trás, não sei o que, rapaz, cadê criançada? Não sei onde é que estão as crianças desse lugar, aquela coisa, né, que falam os palhaços. Eu pensei assim, vou fazer que nem os palhaços falam no circo. Quando eu olho para trás, eu olho para os meus lados, está sozinha, completamente sozinha. Porque as meninas que eram minhas palhaças de companheiras, estavam contra a parede assim, apavoradas. E eu lá que nem maluquinha. E as crianças, pensam as crianças assim, vocês acham engraçado, que não eram vocês. Na hora eu comecei a me entrar um pânico, um pavor, digo, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Mas não parava de falar, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Eu vou para lá, eu vou para cá. E aí daqui a pouco, depois de meia hora tentando, eu disse assim, eu não sei o que acontece, as crianças não estão alegres hoje, porque é dia das crianças. E então um rapazinho um pouquinho maior se levantou do meio e disse assim, tia, nós estamos alegres sim, o problema é que a senhora não tem graça. Entendeu? Quando eu digo que já fui palhaça, porque chamado não é o lugar que eu estou ocupando. Sabe como é que eu me senti naquela hora? Um fracasso. Eu digo, posso ser excelente como pastora, mas como palhaça não funciona. Porque até para trabalhar com crianças, nós precisamos um dom. Nós precisamos ter o dom para saber o que elas gostam. Não é só chegar aqui. Eu entendi aquele dia, eu disse assim, gente, eu olhei para as gurias e digo, nunca mais eu vou ser palhaça aqui nessa igreja. Me chame para qualquer coisa, mas palhaça não. Então, se precisamos, gente, de um título, se nós precisamos de um título para ganhar o respeito das pessoas nos lugares onde estamos, é porque, na verdade, Deus não se engrandeceu na nossa vida. Se nós precisamos dizer o que somos, e por isso eu faço questão de, quando chego nos lugares, eu não chego dizendo que sou pastora, eu sou a pastora, não, é o contrário, eu tento falar o menos possível, deixo que me conheçam. Deixo que as pessoas cheguem em mim, conheçam primeiro a Cláudia. Porque a função como pastora é aqui dentro dessa igreja. E eu vejo assim, quando eu olho para a pandemia, gente, assim, olhando assim os ensinamentos que a pandemia nos trouxe como nesse quesito de dignidade, de uma vida digna, que tenha coerência, é que ela primeiro nos ensinou
assumir as nossas próprias responsabilidades. Isso que eu estou falando, nossa responsabilidade individual perante Deus. Porque nós tivemos que nos virar sozinhos durante meses com nossa vida espiritual. E ensinou também a nós pastores a que as pessoas não tinham que depender da gente. A que a gente não era o salvador da pátria das pessoas. A que a gente não estava... sabe, cortou as dependências doentes das pessoas conosco. Isso foi muito bom. Foi muito bom. Mas só que no meio disso, quando terminou a pandemia, igreja pós-pandemia, nós tivemos que ouvir algumas coisas, né, dos irmãos que não frequentavam, porque teve gente que depois da pandemia nunca mais voltou para a igreja. Vocês sentiram falta de um irmão? Sim? Pois é, teve gente que não voltou. Mas sabe que a gente teve que ouvir mesmo assim. Bom, a gente foi atrás como pastores, o que está acontecendo? Por que não voltou? Está tudo bem, terminou a pandemia, vamos voltar para a igreja. Não, pastor, não vou mais aos cultos, porque eu senti falta do povo de Cristo e dos meus pastores, que não foram me visitar quando eu perdi meu familiar amados em plena pandemia. Não tinha como. Nós estávamos restritos até de velórios. Nós não podíamos fazer velórios, nós podíamos velar as pessoas. Teve gente que se magoou porque a igreja não esteve no velório, mas queridos, não havia como. Mas podiam ter ido na minha casa, não tinha como. Estávamos vivendo um momento extremo, nunca antes vivido. Então, nós vemos que tem alguma coisa errada, que não está certa nisso aí. Porque nós vemos o fruto de uma mentalidade religiosa insana nessas palavras. Quer dizer, eu não volto para a igreja porque não foram me visitar, mas será que eu não consigo entender que isso não era possível? E nós vemos pessoas magoadas com coisas que eu tenho a impressão que tem gente que precisava um álibi para ficar magoado. E ficou, encontrou. E tudo bem. Mas a segunda coisa que Paulo nos fala de uma vida digna e coerente, a segunda coisa que eu quero ressaltar nesse versículo é ser tolerante uns com os outros em amor. Diz bem claro ali, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E aí eu entro com a outra passagem de Jesus que disse assim, junto ao resumo do que é o Evangelho de Cristo, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão. Olha só o que o amor de Cristo, olha que glorioso quando há na igreja pessoas que se amam e manifestam o amor de Cristo nas suas vidas. Diz, com isto saberão que vocês são o quê? Meus discípulos. Com isto saberão, se vocês se amarem uns aos outros. É o resumo do Evangelho, amados. Uma vida digna, coerente, e amar aos irmãos, amar a todos. Porque não é só os irmãos, é uns aos outros, é ser humano aqui que Jesus está falando. Com isso saberão que são os meus discípulos. Se vocês carregarem o amor que eu estou mostrando para vocês aqui na terra. E eu tenho a impressão que a igreja afastou as pessoas de Cristo. Nós fizemos o caminho contrário. Nós afastamos as pessoas de Cristo. As pessoas têm nojo da gente. Quando eu digo que eu não digo que sou pastora, é muito claro por quê. Porque as pessoas já te olham com uma cara de nojo. A igreja afastou as pessoas da igreja. A própria igreja fez isso. E continua afastando. E sabe onde se as afastaram? Eu vou dizer lugar número um, onde nós afastamos as pessoas de Cristo. Dentro dos nossos lares. São os nossos filhos. São as pessoas que convivem conosco. São as nossas famílias. São as primeiras que nós como igreja, afastamos de Cristo. Porque a gente misturou com a Bíblia, com os versículos que a gente pega, e é tão religioso para pegar e catar versículo. E eu estou falando da igreja num contexto geral, gente, não estou falando para esta igreja, estou falando aqui para vocês, mas eu olho para a igreja num todo. A gente, como igreja, teve a habilidade de catar versículos e colocar, e torcer aquilo, botar isso como um gosto pessoal. Quer dizer, eu tenho que saber o que é meu gosto pessoal e o que é bíblico. Sabe que tem lugares onde tu não pode ir de barba e cabelo comprido na igreja. Mateus, por exemplo, não poderia entrar nunca aqui.
Porque não pode, cristão não pode usar esse cabelo e essa barba. Agora, é interessante que eu pergunto onde está essa passagem, porque tem que ter base. Onde está essa passagem que não pode cortar o cabelo? É engraçado, porque aí falam das tatuagens e dos piercings. Olha, essa não é pastora, está cheia de tatuagem, está cheia de piercing. Olha se vai ser pastora. Teve gente que entrou aqui nesse lugar, viu os músicos com piercing e no mesmo momento foi embora. Mas sabe, é engraçado que um versículo lá em Levítico 19, 27, diz assim, ó, que os homens não cortem nem as pontas da barba. É isso que fala Levítico. O homem não podia nem cortar o cabelo, nem as pontas da barba. Isso que diz a lei. E no versículo que segue, diz que as pessoas não poderiam se cortar e fazer tatuagens. Está lá um versículo no mesmo livro, um versículo atrás do outro. Agora é interessante, quem olha esses versículos de, não pode fazer tatuagem e piercing. É a mesma igreja que não tolera que os homens usem barba. Vocês entenderam a incoerência? Está tudo ali em Levítico, mas a gente resolveu colocar o gosto pessoal. Eu não gosto de homem barbudo e cabeludo, então nós vamos dizer que aqui homem barbudo e cabeludo não pode entrar. Há uma mistura de gosto pessoal, há uma mistura de coisas que nada tem a ver com a Bíblia. Há uma confusão entre o que é o verdadeiro evangelho e o que é o meu gosto, o que eu acho através dos tempos, o que a igreja achou, o que os pastores, os líderes acharam sobre ditar leis através do tempo. Agora, eu posso dizer digamos assim, de carteirinha, como é que você diz? Tem uma frase para isso, né? Mas eu vou simplificar aqui. Eu, Cláudia, sou rato de igreja. Tá? Ou rata, não sei. Ou ratazana, não sei. Eu sou rato de igreja. Eu estou há 53 anos dentro do contexto da igreja. 53 anos. Eu nasci. Minha avó, eu tinha um dia de vida e minha avó já me carregou para a igreja e disse, vamos lá apresentar essa guria. Então, eu não me lembro em nenhum momento de estar fora da igreja. Eu sempre estive na igreja. E sempre houve essas coisas. Crente não pode dançar, crente não pode ouvir música do mundo, crente não pode beber, crente não pode fumar cigarro, crente não pode andar com certas pessoas. Uma vez chegaram a me julgar, fazer uma reuniãozinha pós-culto, quase de ministério, porque eu estava dando de mamar a minha filha lá no fundo da igreja. Porque como vai dar de mamar dentro da igreja, desse lugar santo? Eu digo, gente, mas que é isso? Eu já fui enquadrada por causa disso dentro da igreja que diz que ama. Então nós vamos olhando. Me lembro de congressos, então tem tantas histórias nos congressos de jovens. Me lembro que uma vez a gente quis inovar no congresso de jovens e eu e minha esposa disse, vamos fazer uma festa depois do primeiro culto. No sábado, vamos fazer uma festinha com a gurizada. Vamos botar umas luzes coloridas e vamos botar eles para dançar. Meu Deus do céu. Metade daquele lugar foi embora para os quartos. Acho que ficou só o pessoal de Pelotas dançando. Como sempre, gente, olha... E eu digo assim, aí eu disse, bom, vamos saber uma coisa? Os que não querem, não querem, os que querem, querem. Vamos ficar aqui dançando, deu. Então, o que aconteceu? O pessoal que foi para o quarto, pensa assim, o pessoal que foi para o quarto era o pessoal santo, ou não? Era o pessoal santo do congresso. Os que ficaram lá pulando, dançando com as luzes coloridas, era o pessoal pecador da família de Deus de Pelotas. Então, no outro dia... Alguém apareceu, pastora, você não sabe, um guri da nossa igreja. Não sabe o que nós achamos lá no quarto dos meninos? O que aconteceu, guris? Achamos uma camisinha usada. Para que quando chegou nos nossos ouvidos, já tinha chegado no ouvido dos sacrossantos. Só que quem tinha ficado nos quartos eram os sacrossantos. Supostamente que a camisinha estava com os sacrossantos. Tinha sido usada pelos sacrossantos. E nem vou dizer que era no quarto dos meninos, né? Então, uma das pastoras chegou assim, nós disse assim, é isso que dá, deixar esses guris dançarem. Eles confundem tudo e acham que tudo pode. Deixar os guris dançar, dão liberdade, é isso que eles vão fazer nos quartos. Eu fiquei olhando assim, disse, mas o pessoal que estava dançando estava aqui. E foi lá que aconteceu a coisa.
Quer dizer, depois nós chegamos à conclusão que aquela camisinha foi uma brincadeira, sabe aquelas brincadeiras de adolescente que pega para encher o balão e ficar fazendo bobagem no quarto? Era o que tinha acontecido. Ninguém se animava a falar, terminaram falando. Então nós vamos vendo, que engraçado, porque nós vamos vendo essas coisas. A gente ouvia assim, os jovens voltam piores dos congressos, não dá para eles irem porque eles voltam pior do que foi. Eles voltam para nossas igrejas querendo dançar na igreja. Digo, mas irmão, não é para dançar? Não. Na nossa igreja não se pode dançar. Nos louvores, não, nem pensar. Teve uma irmã que agora há pouco me disse, irmã Cláudia, diz assim, eu fiquei apavorada porque eu saí eu estava num domingo de tarde com a minha família e nós encontramos uma menina que fazia anos que a gente não via lá nesse lugar que a gente estava para fora, e ela é amiga da minha filha, uma adolescente, e ela assim, ficou tão feliz de estar com a gente. Então, na hora a gente disse assim, olha, daqui nós vamos para o culto, tu não quer ir com a gente? E ela disse, eu quero, coisa boa ir com vocês no culto. Então, diz ela, eu peguei, naquela minha ingenuidade, peguei aquela menina como estava, do jeito que estava, e fui para o culto. Não deu tempo para a gente passar em casa nem nada. E a menina estava com um shortinho. Então, diz que quando ela chegou lá na igreja, ela nem se ligou, a menina ali com shortinho. Daqui a pouco, no meio do culto, o pastor chama a irmã. Vem aqui, chama ela lá para dentro. Como é que tu me traz uma guria de shortinho aqui para a igreja? E ela disse, pastor, me perdoa, pastor, eu não sabia que não deu tempo. Como é que eu ia dizer para ela que ela... Não, porque ela não pode, como vai trazer uma menina assim? Tem shortinho para os irmãos ficarem olhando? E ela disse, mas o que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer para levar uma alma para a igreja? Uma menina que queria ir lá, ouvir a palavra. O que eu tinha que dizer para ela que nunca tinha pisado numa igreja, que ela não podia ir daquele jeito? Eu tenho certeza que ela não teria vindo. E ela disse que na hora caçou a guria e disse, vamos embora. Olha, inventou uma desculpa para poder sair com a guria e ir embora no meio do culto, porque ela foi corrida da igreja. Literalmente corrida. Então, vejo depois essas pessoas que recriminam e falam, e uma delas quase abandonou o esposo atrás de outro cara, né? E teria muitos relatos para fazer aqui. Eu vejo assim, olhando para Jesus, eu vejo que Jesus em nada se parecia a isso aí, ao que nos disseram que Jesus era. Não consigo ver Jesus assim. Reflitamos, e agora vamos atualizar a Bíblia juntos, porque reflitamos que os publicanos que nós vemos, Jesus sentava na mesa com publicanos, prostitutas, pecadores, e não sei o que mais. E eu digo assim, quem eram os pecadores, publicanos e prostitutas que Jesus entrava na casa deles? Quem eram? Vamos atualizar isso para o nosso tempo? Porque hoje em dia é muito fácil eu dizer, eu me sento com pecadores na mesa para comer. A minha família é toda pecadora, eu me sento na mesa. Eu não tenho problema de conversar com uma prostituta lá, eu aqui. Não, vamos contextualizar o que Jesus fez. Jesus era um rabino, gente. Rabino não podia dirigir a palavra para essa gente. Ele não podia sequer dirigir a palavra. Sabe? O que ele fez com a mulher samaritana, eles não falavam com mulheres. Muito menos samaritanos. E Jesus não só fala, como ele entra na casa deles. Senta para comer, janta, entra nas festas deles. Se diverte junto com eles, bebe com eles. O pastor falou no domingo passado, eu sou o pastor beberrão. E ele sempre diz, como Jesus, que foi chamado de beberrão também. Então nós vemos em Jesus, se nós vamos trazer isto para o nosso contexto, se Jesus estivesse hoje aqui na nossa sociedade, vocês acham que para ser um escândalo assim, sabe? Onde vocês acham que ele entraria e escandalizaria a igreja? O que vocês acham? Entraria na casa de quem? Ele estaria lá sentado nas festinhas dos LGBTQ. Isso é um escândalo. Vamos atualizar a Bíblia? Ele estaria lá na festinha dos gays, das lésbicas, dos transvestis, dos marginais, na casa do drogado, do traficante, do ladrão, da prostituta também. Ele estaria nesses lugares. E sabe nós, como igreja, o que nós estaríamos fazendo? Que horror! Nós seríamos os fariseus da época.
esse homem não é crente, não. Ele pode ser qualquer coisa menos crente, que foi o que falaram de Jesus. Ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é de jeito nenhum rabino. Não é possível. Estou atualizando a Bíblia, amado. Sei que algumas pessoas vão dizer, que absurdo. Olha esse Jesus. Foi o que Jesus fez para aquela época. Foi um escândalo. Foi algo horrível. Foi de maneira inconsequente. Foi louco. Chamaram ele de louco. A própria família chamou ele, está louco. O que está fazendo? Ele está louco. Mas Jesus fazia questão. Sabe, questão. As doutrinas, amado, tratam a conduta, mas elas não tratam o coração das pessoas. Essa é a grande questão. O que a doutrina cria é um bando de gente dissimulada, sabe? Dissimulada, tentando, de uma forma desesperada e louca, ridícula também, de driblar o olhar dos pastores da igreja. Porque não tem outro motivo, não é Jesus que eles enganam, é os pastores. Então, amados, eu pergunto nessa noite, e nós? Quem somos nós? Como estamos nós como igreja? Como é o olhar das pessoas que nos conhecem? Que conhecem a Cristo em nós? Que espécie de espírito somos nós? E que espécie de espírito temos nós? Quem são as pessoas com as quais andamos? Somos amigos de prostitutas e pecadores deste tempo nosso? Abrimos as nossas casas para eles? Entramos nas casas deles? Eu me arrisco a dizer que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, a maioria de nós andamos com pessoas muito iguais a nós, muito parecidas, que pensam como nós, e que estão curados ou a caminho disso. É gente tudo meio parecida, né? Porque a gente está muito cômoda dentro das nossas igrejas. É fácil andar com quem pensa igual a gente. É fácil, muito fácil. Trocar ideias com quem a gente não precisa sequer explicar nada, porque a gente se conhece. Mas a gente está cada vez menos parecido com Jesus. A gente cada vez se parece menos com Jesus. Porque a gente tem horror dos que pensam diferentes da gente. A gente, mais que horror, a gente tem medo dos que pensam diferente da gente. E mais quando as questões que nós julgamos são legítimas, como, por exemplo, o aborto. A gente tem horror quando alguém vem falar para nós que a lei do aborto deve ser legalizada. Nós viramos onças. Nós viramos onças, porque alguém se atreveu a nos dizer que é a favor do aborto. A gente faz assim, ó, para lá. Sem falar das outras religiões e dos ateus. Nós fizemos um curso aqui de mulheres, agora o último que fizemos aqui, nesse lugar, sobre cura do feminino. E tínhamos mulheres fora da igreja, era quase a metade, não era gurias. Tinha como 15 meninas que não eram mulheres, que não eram daqui. É mais ou menos isso, né? E quando terminou, eu não conhecia essas mulheres, nunca as tinha visto, mas quando nós terminamos o curso, essas mulheres vieram assim para minha volta, me abraçar, me agradecer, trocar a palavra comigo. Pastora, que bênção, não sei o quê, me abraçando, me agradecendo. O senhor não sabe como tocou a minha vida, como eu entendi tanta coisa. Sim, porque eu sou espírita, sabe? Eu frequento o kardecismo. E então, na hora, alguém diria assim, a pastora não disse? Não, mas tem que vir aqui. Amado, eu digo, tu acredita então em Deus? Sim, claro, como não vou acreditar? Tínhamos aqui espíritas, tinha gente da terreira aqui, frequentando o nosso curso. Sabe o que eu voltei para casa? Meu coração é grato ao Senhor. Senhor, que bom estar sendo parecida contigo. Glória a Deus porque tu trouxe essas pessoas, que elas possam se sentir amadas e respeitadas nesse lugar. Tratamos com dignidade, conversamos com dignidade. Eu louvo a Deus pelas mulheres que trouxeram essas mulheres aqui. Independente da sua religião.
Houve uma amizade, houve um vínculo, que era o que Jesus fazia. Porque Jesus não estava preocupado, amados, em nada. Sabe? Jesus estava empenhado. Ele não estava ali para apontar o que estava errado. Ele não estava ali para acolher o que estava errado. Ele estava ali para acolher e amar apesar de tudo. Ele estava para amar. Isso fazia que as pessoas, o que as pessoas queriam fazer? Queriam ficar perto dele. Isso fazia que as pessoas queriam estar com ele, quisessem estar com ele. Essa era a marca de Jesus. Inclusive, João nos relata num dos evangelhos, João nos relata no evangelho de João, num dos evangelhos é relatado, que quando saíram ali de um povoado, os discípulos de Jesus, diz que o povo samaritano não recebeu Jesus ali. O povo samaritano disse, não, aqui tu não entra, e insultaram eles. E aí, ao verem isso, diz que os discípulos, Tiago e João, chegaram em Jesus e perguntaram assim, Senhor, não queres que façamos cair fogo do céu para destruir todo mundo? Gente, eles queriam fazer churrasquinho de samaritano. Vai cair fogo do céu e queimar todo mundo. Os discípulos. Sabe? E olha o que Jesus fala. Jesus chega e diz assim, diz que Jesus os repreendeu. E disse muito claro, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Que espécie de espírito vocês são? O Filho do Homem diz, não veio para matar nem para destruir os homens, mas veio para salvá-los. Jesus dá aquela, né, plaft, aquilo foi derrelho foi. Que espécie de espírito vocês são? Que fogo do céu, rapazes? O que vocês estão pensando? Que isso aqui é o quê? Então, em todas as épocas, nós estamos querendo que Deus mande fogo dos céus e queime as pessoas que não pensam como nós, ou que não nos aceitam, ou porque são diferentes da gente. Só que Jesus não estava preocupado com sua reputação, nem com escândalo. Jesus não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado em ficar horas conversando com o que hoje chamamos de maloqueiros, mal encarados, loucos. Jesus tinha prazer em fazer isso, e sabe, a intenção era se rebaixar a nível deles, porque sabia que eles jamais chegariam a seu nível. Essa era a intenção de Jesus, se rebaixar para poder chegar. Como se rebaixou sendo homem, né? Então Jesus honrou a dignidade das pessoas, estando ou não de acordo com eles. Nós vemos que ele atacava o sistema religioso da sua época, como atacou os fariseus, mas recebeu com muito respeito um líder fariseu que foi Nicodemos. Recebeu, conversou, explicou para ele. Quer dizer, havia como uma via de dois, sabe, ele atacava, falava, mas quando tocou, recebeu aquela pessoa que estava aberta a ouvir ele, ele recebeu com maior carinho, explicou. Né? Inclusive, acho que houve uma tentativa ali de querer que Nicodemos seguisse ele. Então, vemos também que ele falou dos perigos do dinheiro. Jesus foi muito claro nisso, mas, no entanto, mostrou compaixão com o jovem rico. Vemos que Jesus falou muitas vezes contra a violência militar, mas elogiou o centurião romano e a sua fé. Vemos também que até uma adúltera, como foi aquela mulher que foi quase apedrejada, e um ladrão eram bem-vindos no seu reino. O ladrão lá no final, já lá na cruz, bem-vindo, é bem-vindo. Tratou com dignidade o traidor que lhe roubava todos os dias o dinheiro, Judas. Tratou com dignidade até o final. Comia na mesa dele todos os dias. Fazia parte da sua vida. Ele não fez assim com Judas, ele levou Judas até o final. Assim como este lugar, amados, e aqui eu quero contextualizar mais uma vez, assim como este lugar é para a menina que vem de shortinho, amém? É ou não é? É para a menina que vem de shortinho? Amém! Porque era o que Jesus faria. Esse lugar é para a menina que vem de shortinho. Mas ela também é para o irmão que corre o olho para olhar o traseiro alheio.
Sabe o irmão religioso? A menina de shortinho, a menina de shortinho. Encantado com o traseiro que não é da sua mulher. É para os dois, é para a menina e para o irmão que corre o olho, sim. Porque Deus está tratando com as vidas aqui dentro, amados. Ninguém é perfeito. E nós não somos juízes, como o pastor falou. Esse lugar também é para o homossexual, para a lésbica. Mas também é para o homofóbico. Também é para aquela pessoa que odeia eles. É para todos. E nós precisamos acolher. A gente não precisa bater palma para o que as pessoas fazem, mas nós precisamos amá-las. O pobre, o rico, a mulher, o homem, a criança, o jovem, nós precisamos amar. Não podemos ser salvadores, nem fazer a obra do Espírito na vida das pessoas. Mas sim podemos amar, conviver, tolerar, ouvir. E ouvir mais do que falar. Falar quando o Espírito nos dirige, então nós falamos. E não vai faltar oportunidade. Olha, nada mais rico do que ficar em silêncio. Então o Espírito Santo te traz uma oportunidade. E tu começa a falar desse Deus maravilhoso que transformou a tua vida. Esse é Jesus. E a frase que leva por título essa mensagem, que eu falei no início, foi dita por mim, há uns anos atrás, quando estava tratando um rapaz homossexual que chegou neste lugar, desesperado, sem saber o que fazer da sua vida, pensando em suicídio, terminar com a sua vida, perseguido pela sua família, a sua família dentro dessa igreja. E ele me disse assim: pastora, quem é que escolhe uma vida tão horrível como a minha? Quem é que pode escolher ser perseguido, ser maltratado, ser odiado como eu sou dentro da minha família? Quem é que pode escolher uma coisa dessas? Ele chorava. E ele me dizia assim: mas de uma coisa eu quero te dizer, pastora, podem me tirar tudo, querem me correr de casa, eu vou sair, querem falar de mim, querem me apedrejar, querem fazer o que quiserem, mas ele bateu assim com o punho na mesa e disse: mas de uma coisa eu não vou abrir mão. E eu pensei assim dentro de mim: o que será, né? Namorar com o cara, ou sei lá. Da minha fé, ele disse. Ninguém vai me tirar Deus do meu coração. Porque ele tinha sido criado dentro de uma igreja. Tinha aprendido a amar a Deus. Mas chegou na sua adolescência com o dilema da homossexualidade. E queridos, em qual das nossas casas isso não está? Eu faço a pergunta nessa noite. Em qual das nossas casas não está? Eu me horrorizei outro dia ao aconselhar uma pessoa que estava com problemas de adultério na sua vida. E no final do aconselhamento ele disse assim: ah, mas o que eu não posso mesmo é com esses gays. Eu fiquei olhando, digo: Jesus amado, mas não entende nada. Está na lama, está com um grave problema de adultério, está julgando os outros. Mas que espécie de cristãos nós somos, irmãos? Você acha que seu pecado é menor que o dos outros? É isso que nós achamos mesmo? Você acha que correr o olho para o traseiro da mulher do outro não é pecado? Não está errado? Está errado, tão errado quanto o resto. Mas a gente faz aquela peneirada, né? A gente peneira. E esse dia que eu aconselhei esse rapaz, e eu vi as barbaridades que ele vinha sofrendo, não só na sua comunidade, como na sua família cristã, e ver aquela situação daquela pessoa tão quebrada, eu disse assim: sabe de uma coisa? Eu não sou mais evangélica. Porque se esse é o evangelho que me ensinaram, se esse é o evangelho que me propõe a seguir, então eu não sou mais evangélica. Porque para mim, evangélico hoje em dia se tornou um religioso. Evangélico para mim é uma pessoa religiosa, que nada tem a ver com Cristo. Cada vez que eu olho mais para fora e vejo os evangélicos, eu me horrorizo, digo: o que eu estou fazendo aqui? Eles querem ler Bíblia nas praças, querem fazer atos proféticos, querem ir em marchas para Jesus,
Querem deixar cabelo comprido para combinar com a língua. Mas eles não querem saber nada de amor e amar ao próximo. Amados, eu faço um apelo nessa noite. Porque eu conheço esta igreja, eu sou pastora dessa igreja. E conheço a maioria de vocês e sei como pensam. Talvez vocês estejam aí pensando assim, mas essa pregação eu penso igual a ti, pastora, eu estou contigo. Acho que é isso mesmo. Mas, amados, o meu apelo nessa noite é que a gente não mude o nosso jeito de pensar para trás. Que a gente continue caminhando à frente. Olhando para aquele que foi o nosso maior exemplo, que foi Jesus. E se na sua casa tem gente que foi excluída, comece a incluí-la. Comece a demonstrar o amor de Cristo. Pare de falar de Deus e demonstre com as suas atitudes o Deus que governa a tua vida. Acolha, receba, jante com ela, faça uma janta especial, vá na sua casa, pare com essas bobagens, que aqui ninguém pode pagar de bonzinho, nós todos sabemos onde aperta o nosso calo, todos nós aqui temos um lugarzinho que aperta o sapato, todos nós sabemos das nossas fraquezas ou não. E se você não sabe das suas fraquezas, eu vou orar para que nessa noite o seu Espírito Santo te revele. Porque ninguém aqui está livre, nós somos pecadores, o pastor falou isso outro dia, nos reciclando, recebendo a palavra, transformando as nossas vidas, deixando Deus fazer. Eu te convido nessa noite, que nós sigamos como igreja, porque a gente não sabe o que vai acontecer, nós não sabemos como é que vai ser. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus nos chama a algo muito maior do que o título evangélico. Deus nos chama, nosso chamado deve ser uma vida digna, coerente, em amor uns aos outros. Não é só os irmãos da igreja, não. É todo mundo que cruza na sua frente. É aquela vizinha que tu odeia. É aquela mulher insensata que abre a boca e só fala bobagem. É o drogado. É aquele que não combina contigo. Esse tem que ser amado e respeitado com dignidade, como Jesus fez. Amém? Eu quero que a gente fique de pé nessa noite. Vamos fazer uma oração. Vou pedir que o Senhor toque as nossas vidas. Você levante as suas mãos para o céu. Você recebeu essa mensagem. Está disposto? Está disposto a abrir a sua cabeça? Está disposto a sair da religião? Está disposto a deixar Deus transformar a tua vida? Te usar na vida das pessoas que estão perto de ti? Quem sabe é uma filha, um neto? Sabe que eu vejo as famílias... Elas colocam para fora de casa os filhos homossexuais e as lésbicas e depois aparece um neto com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Aí quando chega o neto, o avô não se anima a colocar para fora. O avô que colocou o filho não se anima a colocar o neto. Amados, Deus nos chama a uma coisa diferente como igreja e eu oro, sabe? Hoje de manhã eu me levantei e disse, Senhor, faz da família de Deus de Pelotas uma igreja diferente. Faz dessa comunidade gente que realmente tire as máscaras da religião. Amado, desista de posar de bonzinho para nós. Isso já era. Isso já não faz parte mais da nossa vida. Sabe? Isso, sabe, não conta ponto para nós com Deus. Parecer bonzinho. Não conta ponto nenhum. Deus te olha e diz assim, mas que abobado. Tu é meu filho, mas tu é um abobado. Não é isso que eu quero. Então levante as suas mãos e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me levanto todos os dias de manhã, quando eu coloco meu pé para fora da cama, eu digo sempre a mesma oração, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não sei, nem eu às vezes me entendo. Há confusão às vezes dentro de mim, tentando entender, Senhor, a missão tão grande que Tu me deu.
Mas eu digo, Senhor, eu sei que Tu vais me conduzir, em nome de Jesus.